Fala galera, bem-vindos de volta ao canal do Professor Valentim. E hoje trago para vocês a primeira parte da prova da Prefeitura do Rio Ensino Fundamental Anos Iniciais, que é a primeira parte do ensino fundamental. Essa prova é de 2015. A prova consiste em 15 questões de matemática e eu vou resolver em 3 blocos disso, ok? Lembrando, quem ainda não se inscreveu, por favor, se inscreva, deixe o seu like, o comentário, que isso é muito importante para a continuação desse trabalho que eu estou achando maravilhoso. Agora vamos à primeira questão. Questão de número 16. Uma pirâmide quadrangular possui um total de F faces, enquanto um prisma triangular possui um total de áreas, Então, o valor da soma de F com A é igual a... Bom, eu vou te mostrar qual é a diferença entre uma pirâmide e um prisma. Depois eu falo sobre o triangular e o quadrangular. Basicamente isso aqui. Pirâmide, gente, você tem uma ponta, Você tem um vértice lá em cima. Você não tem teto, bem dizer assim. O prisma não. O prisma, a base tem que ser exatamente igual à base de cima. Ou seja, você tem que ter uma laje. Pensa dessa forma. Então é uma diferença muito grande. Então agora em cima do que a questão quer, ela quer uma pirâmide quadrangular. Pirâmide de base quadrada é essa aqui, que eu estou marcando. E ele quer também um prisma triangular. Ele quer esse primeiro aqui, para prisma triangular. E aí tá, F é o número de faces da pirâmide quadrangular. Quantas faces tem uma pirâmide quadrangular? Vamos entender. Pelo que eu estou te falando, eu tenho 4 paredes, nessa pirâmide quadrangular, e a base. Ou seja, você tem 4 paredes laterais mais a base. Ou seja, 5 faces nessa pirâmide quadrangular, que é essa aqui que nós estamos estudando. Agora, no prisma triangular, ou seja, no prisma cuja base é um triângulo, qual é o número de arestas? Vamos contar aqui, eu vou marcar em azul. Arestas, gente, são esses segmentos. Aqui formam a figura. Ou seja, você tem 3 em cima, você tem 3 descendo e você tem 3 embaixo. Ou seja, 3, 3, 3. Total de arestas, 9. Só isso que a questão quer. Então ele quer o F mais A, que é 5 mais 9, que dá 14, letra D de dado. Muito bem. Vale lembrar o seguinte, eu resolvi a prova do Magistério do Rio de Educação Infantil, Tá até aí para vocês verem, eu vou botar no cardzinho aí para vocês acessarem. E geometria espacial cai muito esse conceito de aresta, de vértice, de face. Lá eu explico, aqui eu explico, vou deixar também a aula que eu explico só isso de geometria espacial marcado também. E é importante vocês darem uma olhada e chegarem lá sabendo isso, porque tem caído bastante, ao longo dos concursos. Então a chance de cair de novo é muito grande. Próxima questão, questão de número 17. Vamos lá? Bom, essa questão 17 eu até tinha feito, Só que ficou muito grande e tal. Eu pensei numa maneira mais prática de um melhor entendimento. Você tem 2.378 vezes 13 menos 2.378 vezes 6 mais 2.378 vezes 4 mais 2.378 vezes 9. Então, se você puder reparar, você tem 2.378 em todos eles. Então, eu posso chamá-lo de A. A igual a 2.378. Então, você teria o que aqui? Azinho, A em todos eles. Portanto, você teria aqui 13A menos 6A mais 4A mais 9A. Eu usei A aleatoriamente, poderia ser X, poderia ser Y. Por que eu fiz isso? Olha agora, vê se você não consegue resolver. Bem fácil. Você tem 13A menos 6A mais 4A mais 9A. Se você efetuar 13 menos 6 mais 4 mais 9, você vai ter 20 vezes A. E o A não vale 2.378, ou seja, tudo isso é igual a 20 vezes 2.378. Correto? Multiplicando 2.378 por 2, 2 vezes 8, 16, vai 1. 2 vezes 7, 14, com 1, 15, vai 1. 2 vezes 3, 6, com 1, 7. 2 vezes 2, 4. Ou seja,
você tem 4.756, porém você está multiplicando por 20. Coloca um zero aqui. 47.560. Porém, isso também não é a pergunta. Ele quer a soma dos algarismos desse número. Ou seja, 4 mais 7 mais 5 mais 6 mais 0. Somando, você tem 16 com 6, 22. Letra B de bola. É isso aí, então. Dá uma entendida, pausa, que essa foi a forma mais prática de você entender, assim, bem rápido. Valeu? Questão 18, então, diz que considere que a figura abaixo representa uma malha quadriculada formada por 100 quadrados congruentes, cada um com 1 centímetro de lado. Antes de analisar a questão, vamos entender que cada quadradinho desse ele tem 1 centímetro de lado, ou seja, a área de cada quadrado é 1 centímetro quadrado, ok? Bom, ele quer a área do quadrilátero sombreado em centímetros quadrados. Bom, pessoal, você pode fazer de uma maneira muito tranquila, que é qual? Você pega essa figura que eu vou formar aqui, toda, e subtrai 3 triângulos. É como se você estivesse fazendo com cartolina. Dá uma olhada. Você tem uma cartolina retangular e aí você vai cortar 3 pedaços. Esses que eu estou pintando de vermelho. Você vai recortar esses pedaços aqui. Você recortando esses 3 pedaços em vermelho, sobra só a área da região escurecida que ele quer. Por que eu fiz isso? É muito complicado você ter uma fórmula para a área daquela figura ali. Não tem, você não é um trapézio, é só um quadrilátero. Mas em contrapartida, o que eu montei aqui? Eu montei 3 triângulos. E eu sei a base e a altura deles. A base é 2, a altura é 3. Nesse aqui, a base é 1, 2, 3, 4, 5. 5. E essa base aqui mede quanto? 5 também, ou seja, ele é 5 por 5. E nesse aqui mais compridinho, ele é o quê? A base é 2 e a altura é quanto? 8. Ou seja, você tem 3 triângulos. Então, a área que você quer vai ser o quê? Área total menos área do triângulo 1 menos área do triângulo 2 menos área do triângulo 3, que são os 3 triângulos que você vai recortar. A nível de conhecimento, você pode chamar esse aqui de 1, esse aqui de 2, para não se perder, e esse aqui de 3, né? Não se perca. Bom, eu falei aqui de área total. O que é área total? Base vezes altura. Qual é a base dessa figura toda que eu montei? 7. Tem 5 aqui, tem 2 aqui. Ou seja, essa base toda mede 7. E a altura mede 8, como eu já havia visto aqui. Portanto, é uma figura 7 vezes 8. Ok? Área do triângulo 1, base 2, altura 3 sobre 2. Lembrando, a área do retângulo, base vezes altura. Área do triângulo, base vezes altura sobre 2. Vou deixar a indicação também da aula que eu dou só de áreas de figuras planas, para você ficar bem sabido nisso. Então, continuando, área 2, base, que é aqui 5, vezes altura, que é 5, dividido por 2. Área da figura 3, base, que é 2, vezes altura, que é 8, dividido por 2. Bom, pessoal, daqui sairá a resposta. 7 vezes 8, 56, menos 2 vezes 3, 6, metade, 3, ou corta aqui, 5 vezes 5, 25, metade de 25, dá 12,5, menos, corta aqui, 8. Portanto, você tem 56, menos 3, menos 12 e menos 8. Você tem, então, 56 menos 23,5, que dá 32,5 centímetros quadrados, que é a letra B. Bom, o que você tem que entender nessa figura, basicamente, é que eu fiz um retângulo maior e cortei 3 triângulos. O que sobrou foi só a área desejada, ok? Pensem nisso, pensem com carinho. Não é a única forma de resolução, né? Tem outras ali que você vai montando um quadradinho no outro para fechar quadrados. Eu acho até que dá mais trabalho, mas é com você mesmo. Você pensa aí o que é melhor para si. Próxima questão. Usando a quantidade de alunos matriculados em uma escola, um professor construiu o gráfico abaixo. Então, aqui tem ensino médio, aqui tem ensino fundamental 1 e aqui tem ensino fundamental 2. Sabendo que existem 126 alunos matriculados no fundamental 2, 126 alunos aqui, e 63 no ensino médio, eu tenho 63 aqui.
O total de alunos dessa escola é um número... Bom, vamos entender. Vamos entender que aqui, ó, passa da metade. Ou seja, ensino fundamental 1 é mais da metade dos alunos dessa escola. Ensino médio, 63, mais o fundamental 2, que é 126, dá 189 de cara. Então, 189 não é nem metade disso. Vamos entender, então, que só nesse pedaço eu tenho 189. Então, com certeza, esse lado direito todo, a metade, é bem mais que 189. Portanto, aonde eu quero chegar? Eu quero chegar aqui garantido que a escola tem mais do que o dobro de 189. Ou seja, vai 1, 16, 17, sobe 1, 3. A escola tem mais de 378 alunos. Para quem não entendeu, olhe para o desenho. Você tem 63 aqui e você tem 126 aqui, né? Então, se eu risquei aqui para baixo, é para te mostrar que 189 não é nem metade dos alunos dessa escola. Isso significa que a escola tem bem mais que o dobro de 189, que é a soma de 63 com 126. Então, dá uma olhada aí, tenta tirar um entendimento, ok? É a letra A. Próxima questão, questão 20. Marta e Júlia foram ao mercado e gastaram respectivamente 2/5 e 3/7 das quantias que possuíam. Após pagarem as compras, verificaram que ficaram com quantias iguais. Se ao entrarem no mercado elas levavam um total de R$820, Marta gastou em suas compras o seguinte valor. Vamos entender essa aqui então. Marta e Júlia gastaram respectivamente 2/5 do que tinha e a outra gastou 3/7 do que tinha. E o troco que elas receberam foram iguais. Então vamos fazer um estudo aqui. Marta tinha esse tanto, dividido em 5 pedaços. Ela gastou 2/5. Júlia, ela tinha 7 pedaços, não necessariamente iguais aos anteriores, ok? 7 pedaços e ela gastou 3 desses pedaços, do que elas tinham. Porém, aqui que é o grande lance. No final das contas, elas ficaram com quantias iguais. 828 é a soma do valor que Júlia entrou e Marta entrou. Ou seja, Marta gastou 2/5 de M e sobrou 3/5 de M. Júlia gastou 3/7 de J, o valor de Júlia, e sobraram 4/7 de Júlia, do valor que a Júlia entrou. Só que a questão informa que o troco delas foram iguais. Ou seja, 3/5 de Marta é igual aos 4/7 de Júlia. Isso aqui é interessante, pode nos dar uma relação muito boa, né? Não só pode, como vai. Porque também a informação que dá é que Marta, o valor que Marta tinha mais o que Júlia tinha, totalizavam R$820. E aí nós caímos num sistema de equações de primeiro grau, cuja primeira equação é Marta mais Júlia, R$820. E a segunda equação é 3/5 do valor de Marta, exatamente igual a 4/7 do valor de Júlia. Então vamos melhorar isso aqui multiplicando cruzado. Teremos então 21M igual a 20J, passa diminuindo, então teremos então que 21M menos 20J igual a 0. Melhorando esse sistema, para resolvermos, M mais J igual a 820. 21M menos 20J igual a 0. A nossa finalidade é cortar uma dessas duas letras, seja M ou J. E no sistema de equações, o ideal é multiplicar uma linha toda, pelo processo da adição, pelo valor que você deseja cortar, que vai ser aqui no nosso caso o 20J, que já está negativo. Ou seja, se você multiplicar a linha de cima toda por 20, você vai ter então que 20M mais 20J é igual a 20 vezes 820, que dá 16.400. Na linha de baixo você apenas repete. Agora, se puderem entender o que eu fiz para que eu consiga cortar o 20J com o 20J, pois um está positivo e o outro está negativo.
Nos resta apenas 41m igual a 16.400. Passo 41 dividindo, 16.400 dividido para 41, que dá exatamente 400. Ou seja, Marta tinha R$400. Portanto, Júlia, já que entraram com 820, se uma tinha 400, a outra tinha quanto? R$420. Tá, isso não é a pergunta. A pergunta é, Marta gastou em suas compras o seguinte valor. Marta gastou 2/5 desse valor. Ou seja, a resposta vai sair daqui, 2/5 do valor que Marta carregava consigo, 2/5 de 400. 2/5 de 400 é só multiplicar e depois dividir por 5, que daria 800 sobre 5, que daria R$160, letra D de dado. Ok? E nessa aqui, a última desse bloco, eu fiz uma questão de fração, né, que envolveu o sistema de equações do primeiro grau. É outra matéria para você dar uma olhada, porque sempre cai um sistema para você conseguir resolver alguma coisa. Vou continuar as gravações, né, dessa prova, lembrando que são 15 questões, eu fiz em blocos de 5, para você conseguir matar uma de cada vez ali, aos poucos, né? E é isso, eu espero que o estudo dê certo, que funcione, porque é o melhor caminho para você conseguir o sucesso, ok? Muito obrigado e até a próxima. Valeu!